Olá, povo de Deus, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre oração. Certa vez os discípulos de Jesus fez um pedido ao Mestre: Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a importância da oração. Por que devemos orar? E para isso nós vamos ler o capítulo 6 de Mateus, versículos 5 ao 8, que diz assim a palavra do Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Um dos maiores privilégios dos filhos de Deus é poder falar com o Pai Celestial a qualquer instante. Não existe um momento na vida dos seus filhos que Deus não esteja pronto a atendê-los. Deus não depende da nossa voz para nos ouvir. Ele sabe do que necessitamos antes de pedirmos. Então, por que devemos orar? A nossa comunicação com Deus, ela tem duas vias. A primeira é Deus falando conosco. E Ele nos fala através da sua revelação especial nas Escrituras Sagradas, na revelação geral através da criação, e também nos fala através do Espírito Santo, nos capacitando a entender a sua revelação, nos convencendo dos nossos pecados e operando em nós para que possamos ouvir a voz de Deus e obedecê-la. A segunda via é o poder que Deus nos deu para que possamos falar com Ele a qualquer momento através da oração. Este processo de ouvir e falar com Deus é algo maravilhoso. Além de ser um meio de graça, é uma demonstração de poder. Quando estamos orando, estamos na companhia de quem tem todo o poder. Estamos falando com Deus onipotente. Só a presença dele é tudo o que precisamos para termos paz, alegria, esperança, confiança. Só a presença de Deus na nossa vida é motivo da nossa maior felicidade e da nossa bem-aventurança. Por isso que precisamos orar sem cessar, não até Deus nos ouvir, porque Ele sabe das nossas necessidades antes de pedirmos, mas sim até que nós possamos ouvir a sua voz. O primeiro motivo pelo qual devemos orar é para tirar a máscara da hipocrisia. O versículo 5, ele diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando falamos com Deus, estamos como Adão e Eva, nus. Não tem folhagem que possa cobrir nossa vergonha. Somente o sangue do Cordeiro pode nos cobrir para justificar a nossa aceitação na presença de Deus. Nesses últimos dias, tem acontecido algo interessante. A humanidade estava de cara limpa, mas usando a máscara da hipocrisia, cometendo pecados escondidos das pessoas e tentando esconder de Deus, enganando os outros, enganando a si próprio e tentando enganar a Deus. Por ironia, hoje as pessoas estão usando máscara por causa do Covid-19.
uma máscara que incomoda e que as pessoas não veem a hora de se verem livres delas. Mas não adianta tirar a máscara de tecido e continuar com a máscara da hipocrisia. A palavra hipócrita vem do grego, significa ator ou aquele que usa máscara. Falso, aquele que finge ser o que não é. Se quisermos ser atendidos por Deus em nossas orações, não podemos ser como os hipócritas, que recitam belas orações, procuram um lugar de destaque para mostrar a sua técnica de oratória, para serem vistos e aplaudidos pelas pessoas. Os elogios são as únicas recompensas que terão. Precisamos ser sinceros, verdadeiros, honestos diante de Deus. E precisamos orar, e orar muito, sem cessar. Nos humilharmos diante do soberano Deus, ir a Ele com transparência, sem reservas. Abrir o coração e a alma diante desse Deus onipotente, onisciente, que conhece a minha vida melhor do que eu mesmo. Se Deus sabe tudo antes que eu lhe peça, por que eu devo orar? Para ter intimidade com Deus. O versículo 6, ele nos diz o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. As pessoas estão isoladas, presas dentro de suas casas por causa do coronavírus. Quantas estão de quarentena, trancados em seus quartos, louco para que acabe essa pandemia, para sair. Mas Jesus tem uma proposta diferente. Enquanto as pessoas querem sair dos seus quartos, ele diz para entrar no teu quarto, fechar a porta e somente você e ele, na total intimidade, falar em secreto com seu Pai Celestial, derramar diante dele todas as suas fraquezas, todas as suas mazelas, seus medos, sua falta de fé, suas tristezas, seus pecados. Desta forma, ele te recompensará. Isto é uma promessa de quem é fiel e justo. Eu sei que o texto não está falando literalmente que o quarto físico é o único lugar para orar, mas o quarto simboliza lugar de intimidade. É isto que precisamos ter, intimidade com Deus. Esta pandemia veio para mostrar que o homem ele não tem controle de nada. Não adianta a prepotência do poder, não adianta a empáfia do conhecimento. Nada disso adianta. O que nós precisamos estar é diante de Deus com intimidade, precisando e necessitando da misericórdia dele. De acordo com a palavra de Deus, tudo isto está dentro dos planos que antecede a volta de Cristo. Sabemos que é apenas o princípio das dores. Por que os filhos de Deus estão tão desesperados? Se a palavra de Deus tem nos orientado sobre o final dos tempos, sabemos que ainda não chegou o momento, e vai chegar o momento em que o único clamor do povo de Deus, daqueles que foram selados pelo Espírito Santo, será Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Por que devemos orar? Para não ser como os gentios. E o versículo 7 e o versículo 8 ele diz: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Gentio aqui é todo aquele que não é filho de Deus, todo aquele que não crê no nome de Jesus Cristo. A oração para o crente, ela não é uma opção, mas sim uma ordem. Deus é soberano
E no seu plano eterno, ele incluiu a oração dos seus filhos como parte do seu projeto de redenção e de manutenção da vida. Por isso, orar é uma responsabilidade que está sobre nós. E ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Jeremias 29:11-13 diz: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. E 1 João 5:14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Com relação aos ímpios, não adianta gritar, espernear, fazer longas orações, repetir mantras e rezas intermináveis. Deus não os ouvirá, porque não pertence ao seu povo. Ele atenderá somente aos seus filhos, aqueles que têm intimidade com o Pai, sabe colocar a sua vontade dentro da vontade do Pai. Os ímpios, eles usufruem da graça comum de Deus, mas eles não são herdeiros. Olha, Deus conhece suas necessidades antes de você pedir. Por isso, não é pelo muito falar que será atendido, mas pela intimidade que você tem com o Pai. Deus ouve a voz de quem está servindo a Ele, e Deus não ouve a voz de quem está servindo ao mundo. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E para Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, aqueles que não foram escolhidos estão mortos em seus delitos e pecados. Se você é um filho de Deus, você tem a obrigação de orar sempre. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Por isso vamos orar. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esse privilégio que nós temos de falar com o Senhor a qualquer momento. Ó Deus, e dentro desta oportunidade, eu quero pedir ao Senhor, por todo o povo do Senhor espalhado por todos os cantos da terra, que o Senhor nesse momento nos fortaleça, Pai. O Senhor nos dê a segurança, a proteção do Senhor nesse momento de pandemia. Nós sabemos que só o Senhor é que tem todo o poder para nos livrar, para nos dar, Pai, uma tranquilidade nesse momento agora. Pai, abençoe a vida do nosso povo. Abençoe, Pai, a vida da nossa família. E que tudo o que possamos fazer, ó Deus, seja para a honra e glória do Senhor. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor pela forma com que o Senhor fala conosco através da Tua palavra e esta oportunidade que nós temos de falar com o Senhor. Ó Deus, que isso possa estar sempre firmes no nosso coração e gravados na nossa mente, para que nós possamos ter a paz e a alegria do Senhor na nossa vida. E eu oro no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, amados.